No meu ponto de vista, existem dois tipos de profissionais: os que trabalham em CAD, mesmo sabendo que em breve vão perder os seus clientes, e os que trabalham em BIM e oferecem uma solução completa para a edificação, extraindo todas as vantagens que a metodologia BIM tem para oferecer para uma obra. Te garanto que o primeiro grupo vai perder os clientes pelo seguinte motivo: quem recebe projetos em BIM nunca mais vai querer voltar para o CAD, principalmente se o projetista conseguir oferecer todas as vantagens que o BIM tem a oferecer, sendo elas: primeiro, quantificação precisa para a obra. No BIM você consegue extrair as quantidades sem nenhum esforço adicional. Segundo, modelo 3D na palma da mão. Isso ajuda muito a tirar dúvidas na obra e os clientes aqui do escritório fazem questão depois que receberam, então jamais voltariam a não ter isso. Terceiro, zero problemas durante a execução. Quem trabalha em BIM de forma correta não deixa passar problemas de interferência para a obra, então a obra flui de forma natural, porque durante a etapa de projeto tudo foi pensado e verificado. E te digo mais, o mercado está cansado de ter que procurar um projetista para estruturas, um projetista para hidrossanitário, um projetista para elétrica, porque nem sempre eles vão ser bons e vão se comunicar para evitar interferências. Então, quando a construtora recebe os projetos de uma mesma equipe ou de um mesmo profissional que trabalhou de forma integrada desde o começo, eles percebem a diferença na entrega. Então, se você quer fazer parte do time de novos projetistas que oferecem uma solução completa para projetos residenciais e trabalham em BIM em alto nível, continua assistindo esse vídeo. Talvez você, assim como eu, já tenha pesquisado diversos cursos na internet e eu até sei quais motivos fizeram você não ter resultados. Primeiro, o curso não oferecia toda a base teórica que você precisa para trabalhar com projetos. Segundo, o curso só ensinava a utilizar o software. Você não entendia o que estava fazendo. Terceiro, o curso não fazia um projeto completo. Talvez ele ensine uma coisa ou outra que você precisa, mas não pegava o projeto do zero e chegava ao resultado final para que você entendesse qual o fluxo total de um projeto residencial. E por último, o curso talvez só oferecesse uma única disciplina de projeto e você não consegue fechar uma demanda só de uma disciplina. Então, o que acontece muito no mercado, até com quem consegue se capacitar bem, é o seguinte: a pessoa acaba comprando um curso para cada disciplina, um curso para hidrossanitário, um curso para elétrica e um curso para estrutural. Pode acontecer isso, e talvez você até ache um curso que ensine muito bem uma das disciplinas, mas vai ter que comprar um para cada, e esses cursos são entre R$ 1.000 a R$ 2.000. Eu falo isso porque eu consumi todos que tem no mercado e que são bons. Aqui na formação de novos projetistas, eu tenho a missão de, com esse curso só, fazer você um bom profissional para trabalhar com estrutural, com elétrico e com hidrossanitário. No curso, nós elaboramos esse projeto aqui do zero, tá? Desde a modelagem da arquitetura, o estrutural do zero até o detalhamento, o hidroelétrico também do zero até o detalhamento, sem pular nenhuma etapa. E esse é o ponto crucial do nosso curso. As dúvidas principais vão estar nos detalhes, na parte teórica, em um banheiro específico, em uma cozinha, como você vai ventilar, e tudo isso eu explico, não só a norma, mas o que é convencional para a obra, porque te garanto, durante a sua elaboração de projetos, a sua dúvida vai estar no que é convencional, na teoria e na norma. O software vai ser o de menos. E eu vou ensinar tudo o que você precisa, não só em relação ao software, mas em relação à parte teórica dos projetos, para que você não trave quando pegar o seu primeiro. Antes de te mostrar o que você vai aprender na formação, eu vou contar uma história rápida de como eu comecei a trabalhar com projetos e como eu trabalho atualmente. Eu me formei já faz uns 5 anos. Eu comecei a trabalhar com projetos, eu estava na empresa Júnior ainda, lá eu trabalhava com projetos e dava aula sobre isso. Mas depois que eu me formei, eu comecei a atuar principalmente com estruturas metálicas e com o tempo faltou demanda, principalmente porque eu não tinha aquela entrega de qualidade que eu tenho hoje e não tinha uma noção de captação de clientes. E aos poucos eu fui desistindo de atuar com projetos. Tanto que a primeira ligação que eu recebi para elaborar um combo de projetos, eu estava no cursinho assistindo aula para concurso. Nessa ligação, um parceiro meu de faculdade me solicitou para elaborar o combo de projetos complementares, estrutural, elétrico e hidrossanitário. Eu não sabia elaborar o combo completo, mas fui atrás de aprender. Comprei diversos cursos, mas nenhum me ensinou perfeitamente como eu tinha que fazer aquele projeto. E não tinha onde perguntar, não tinha um grupo, não tinha pessoas que trabalhavam com isso para me ajudar. Eu consegui entregar os projetos, só que eu demorei muito para entregar e a qualidade foi bem abaixo
do que eu entrego hoje, por exemplo. Além disso, eu não consegui cobrar bem pelo projeto, até porque eu não tinha para quem perguntar para ter noção de valores, era o meu primeiro projeto. Cobrei em torno de R$ 3.600 por uma casa duplex, por um combo de estrutural elétrico e hidrossanitário. Para você ter noção, um dos últimos projetos que eu fechei aqui no escritório, eu fechei por R$ 12.500. O mesmo combo, estrutural, elétrico e hidrossanitário. Claro que era uma casa de um padrão maior, mas está dentro dos padrões que a gente tem fechado no escritório. Hoje em dia a gente fecha por 9, por 10, por 8.500. Então o valor elevou bastante, porque a nossa entrega elevou e a gente consegue cobrar mais e os clientes aceitam, porque a nossa entrega está acima do mercado e eles sabem que nós vamos resolver os problemas da obra antes deles acontecerem e sabem o valor que isso tem para quem trabalha com execução. Então agora vamos lá entender como que você vai sair daquele resultado para esse resultado. Vou te explicar. Então agora vamos entender um pouco sobre o conteúdo base do curso e o que você vai aprender. Um dos pontos principais da formação, eu acredito que seja a parte de integração. É o que vem antes do projeto. Eu explico como que você inicia o projeto, como que você vincula tudo, como que você usa o BIM ao seu favor, desde a concepção, para que você trabalhe de forma integrada e sem retrabalho desde o começo. Então, eu acredito que o primeiro módulo, que é o módulo de integração, é o mais importante. Principalmente porque a gente define etapas, tá? Etapas de projeto. Por exemplo, aqui nós temos a fase 1, então a gente consegue entender o que a gente consegue elaborar em cada disciplina sem ter interferência com as outras. Exemplo prático. Aqui no projeto sanitário, eu sei que eu consigo fazer essas 3 etapas que não dependem do estrutural. Por exemplo, lançar os pontos sanitários lá no Revit. Definição de destino de esgoto e águas pluviais, é uma coisa que você pergunta para o seu cliente, mas que já ajuda a adiantar algumas etapas do projeto, como por exemplo, produção de fossa e sumidouro, já para você direcionar o lançamento sanitário do térreo, porque também não depende do estrutural. Você tem noção de como vão ser as vigas baldrame e consegue fazer o lançamento do esgoto do térreo sabendo para onde vai direcionar e você adianta isso mesmo sem ter um modelo da estrutura. Então você não vai esperar a estrutura para fazer esse lançamento. E esse é só um dos exemplos. Depois que você tem um modelo básico de cada uma das disciplinas, você vai para a fase 2. Na fase 2, você consegue fazer definição de shafts. Não adianta definir shaft se você não tem um projeto estrutural. Tá? Você precisa entender onde que tem viga para definir por onde as tubulações vão descer para evitar furos desnecessários. Tá? Então, definição de shafts é um ponto que você só faz quando tiver uma base da estrutura. Depois do shafts, você pode lançar o esgoto do pavimento superior. Depois, pode lançar o sistema de águas pluviais, você sabe por onde vai ter as descidas. E depois disso, sim, vai para a etapa de detalhamento. Então, entenda, foi só um exemplo. Tem isso para cada uma das disciplinas. Então, você precisa de um fluxo para evitar retrabalhos. Se você definisse shafts antes de ter a estrutura, talvez você perdesse todos os shafts que você lançou, que está perto de uma viga, ou porque tem um shaft melhor que está do lado do banheiro e que evita que passe por viga. Então, é muito importante entender o fluxo. Outro ponto importante é que no nosso fluxo você pode iniciar todos os projetos de forma simultânea. Ou você como projetista autônomo, ou você como gestor de equipes. Por quê? Porque através de um DWG vinculado, como eu vou explicar, você pode iniciar a estrutura no EBERIC só com DWG, você pode iniciar o sanitário, o hidráulico e o elétrico só com DWG. Se você vincular direitinho os níveis e os pontos de origem, quando você vincular tudo vai estar integrado na posição correta, nas alturas corretas, e você tem a verificação de interferências, mesmo que os projetos tenham sido feitos de forma, digamos, individual. Tá? Então, esse é o pilar do nosso fluxo, digamos assim. E vamos entender como que você faz isso. Eu tenho uma aula específica em que eu te ensino a solicitar os arquivos. Isso é muito importante. Você tem que saber trabalhar com o seu arquiteto ou com a sua construtora. Então, muitas vezes, o arquiteto faz projeto em ArchiCAD, que isso ajuda muito no seu fluxo. Ou muitas vezes ele faz em Revit, aí você está com 10 passos à frente já. Ou ele trabalha em DWG com o SketchUp, que é o mais comum, e você precisa saber solicitar. Eu costumo solicitar o DWG e o Sketch para poder ter um modelo 3D para visualização e utilizo o DWG para iniciar os projetos e faço modelagem básica da arquitetura no Revit também para ajudar na minha integração e nas minhas decisões de projeto. Então, esse é um fluxo que nós abordamos e abordamos também durante o curso. Então, aqui nós temos o vínculo de arquitetura também, que foi elaborado durante o curso e foi essencial para tomar decisões de estrutura e de instalações.
Então, eu considero isso essencial para o fluxo de projetos. Então, tá aqui o 3D, mas eu tirei as paredes para rodar um vídeo no Enscape, tá? Mas eu tenho a arquitetura modelada. Então, tá aqui a nossa arquitetura modelada também durante a formação. São 19 aulas do módulo de arquitetura e temos isso aqui, tá? Feitinho aí. Tem uma aula específica ensinando a organizar pastas. Parece uma coisa simples, mas não é. Se você quiser trabalhar como autônomo ou terceirizar demandas, que é o que eu explico também para aumentar o seu faturamento, você precisa ter uma boa organização. Então, trabalhando em nuvem, tem uma aula ensinando também a trabalhar em nuvem. Você precisa organizar nas nuvens, na sua pasta, para terceirizar. Então, por exemplo, nós temos a pasta de arquivos recebidos, joga tudo que você recebeu sem se preocupar em mudar nada, do jeito que recebeu você joga. Tem a de arquitetura, de estrutura, de hidro, de elétrico e integração. Então, tudo de arquitetura você joga aqui. Só que não joga na pasta só, vai jogar em subpastas. Então, o DWG que você isolou, joga aqui. O arquivo Revit que você modelou, joga aqui. E o UFC aqui. Por último, depois de cada disciplina dessa, tem o arquivo de integração em que você tem todos os vínculos. Que no caso, é esse arquivo aqui. Eu não tenho nada modelado nele. Tudo aqui são vínculos, tá? Que eu trouxe do Revit para cá e consigo ter uma visualização integrada. Tanto para enxergar no próprio Revit, como também para navegar pelo Enscape ou fazer verificação automática de interferências no Navisworks. Então entenda que tudo começa lá de forma individual, na etapa de concepção, continua pela etapa de modelagem e finaliza na etapa de verificações, tudo sem nenhum retrabalho. Tá? Você não precisa mover nenhum arquivo, não precisa refazer nada, é só aproveitar o que está feito por você ou até pelos seus parceiros também e utiliza tudo que o BIM tem a seu favor. Depois de tudo isso, você ainda pode exportar o seu modelo para o Sketchfab, para o Autodesk Viewer, para o Algin, várias ferramentas que o seu cliente pode utilizar para verificar e dar uma estudada no seu modelo 3D. Então, para que tudo isso funcione, tem uma aula também sobre como isolar as plantas em CAD. Você precisa definir o nível, definir o ponto de origem já no CAD, tá? Fazer uma limpeza no seu arquivo CAD. Então, tem várias etapas adicionais que eu ensino durante as aulas que você precisa fazer para ter mais eficiência na metodologia. Tá? Então, isso que é a base, é a preparação do seu arquivo. Aí depois a gente vai, depois de preparar tudo, que a gente começa a fazer realmente os projetos, sem nem um corte. Tá? Arquitetura, 19 aulas de arquitetura. Estrutura, modela do zero até o detalhamento, são mais de 60 aulas, acredito. Hidrossanitário e elétrico, tudo do zero até o final, sem cortes, explicando tudo que foi decidido e tudo sendo feito junto durante as aulas. Então é isso, não vou estender demais para não ficar longo, mas esse é o conteúdo que você vai aprender durante a formação. Mas apesar de tudo isso que eu expliquei, eu acho que tudo isso não tem o valor que uma comunidade no WhatsApp tem. Eu lembro lá no começo, enquanto eu elaborava o projeto, tinha alguma dúvida, não tinha para quem perguntar. Então eu ficava tendo que descobrir as coisas, pesquisando no YouTube, pesquisando em blog, e ainda não chegava numa solução adequada. Já com o grupo de WhatsApp, qualquer dúvida específica demais que você tenha, pergunta lá no grupo que eu ou outras pessoas aqui do escritório ou os próprios alunos respondem. Então são dúvidas que você não tiraria em outro lugar, e eu acredito de verdade que esse é o maior valor agregado que o curso tem. Uma comunidade para tirar dúvidas, para networking. Já teve aluno que fechou o projeto com outro aluno, isso tem acontecido. E acredito de verdade que esse é o maior valor que o curso tem. Tá? Além de todo o conteúdo, além de todos os templates, além de todos os arquivos adicionais, acredito de verdade que a comunidade no WhatsApp é o maior valor que o curso tem aí para agregar. Então é isso. Agora a decisão está contigo. Espero de verdade que você tome a melhor decisão e espero que você em breve esteja aí no mercado elaborando projetos de qualidade, projetos em BIM, oferecendo uma solução completa para o seu cliente e o principal, faturando bem com o que você gosta, tá? Eu particularmente sempre sonhei em ser projetista desde que eu estava no ensino médio e hoje eu não só tenho a felicidade de trabalhar com o que eu sempre quis, mas eu tenho também a oportunidade de ensinar outras pessoas a também trabalhar com isso. E tudo isso fez parte de uma jornada que já são 5 anos aí moldando para chegar no que eu cheguei hoje. Então é isso. Eu espero ser aí o seu mentor na sua caminhada em projetos complementares. Te vejo na comunidade.